Bom dia. Bom dia para você também que está vindo pela primeira vez. Uma honra receber você aqui com a gente. Eu tenho a plena certeza de que Deus, assim como vem falando em nossas vidas, vai falar com você também. Então somente abra o seu coração e aumente a sua expectativa. A gente não pode chegar diante de Deus sem expectativa, hein? Tem que aumentar a expectativa daquilo que Ele tem para nós. E entender que mais do que o acaso, foi Deus que preparou essa manhã para tocar os nossos corações. Sempre venha com esse pensamento, querido. Se você vir com esse pensamento, nunca um encontro com Deus, nunca uma reunião, vai ser somente uma reunião. Mas vai ser verdadeiramente um encontro com o Espírito do Senhor que vai trazer aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. E hoje, querido, eu quero falar um pouco sobre o amor. Quero falar um pouco sobre o amor na sua via horizontal. O amor ao próximo. Só que eu quero expandir um pouco sobre esse amor, porque quando a gente pensa em amar as pessoas, parece, e é cultural isso, parece que a gente tem que só fazer de tudo pela pessoa, né? Ame as pessoas, então faça de tudo pelas pessoas. Só que a gente tem que entender que nós temos um Deus que é um Deus extremamente equilibrado. Nosso Deus é equilibrado. A gente não consegue, mas Ele é equilibrado. O nosso Deus, Ele não entende o amor simplesmente como doação. O amor dele é sacrificial, sim, na cruz do Calvário está lá. Mas o amor dele também estabelece limites. Um limite aonde o nosso coração é preservado. Um limite aonde a gente realmente ajuda a outra pessoa a assumir algumas coisas que talvez no momento ela não consiga enxergar. E em muitos momentos é evidência de amor dizer não. Estabelecer limites. Falar chega. É evidência de amor. Então o amor não é uma doação condescendente, ou seja, eu me dou sem me importar com nada, mesmo que você esteja fazendo errado. Não. O amor é um amor que vem de um Deus que fala, eu não sou Deus de confusão. É um amor que vem de um Deus que é equilibrado. É um amor que ama, mas que também deixa o outro ter a sua posicionamento, ter o seu livre-arbítrio. Ou seja, se você quiser ser participante do meu amor, ok, está aqui, está para você. Mas se você não quiser ser participante, alguns não você vai encontrar pelo caminho. Algumas consequências você vai ter pelo caminho. E muitas vezes a gente acaba entendendo essa questão de amar o próximo como simplesmente abraçar tudo aquilo que a pessoa está fazendo. Quando na verdade o amor é direcionado à pessoa e não aquilo que ela faz como ação. Que muitas vezes pode ser uma ação errada e precisa sim de uma correção. Um pai, quando disciplina o seu filho, ele não está odiando o seu filho, mas é uma extensão do amor dele. Um amor que no nosso tempo é entendido de maneira diferente, errada. Por exemplo, a palavra de Deus fala, olha, corrija a sua criança, corrija o seu filho, mostra a ele o caminho que ele deve andar. Provérbios fala, olha, você tem que corrigir essa criança. Agora, o mundo fala, não, você não pode corrigir. Porque se você corrigir, você está agredindo ela de maneira verbal ou emocional, de alguma forma. Então, deixa ele fazer o que ele quer. E aí a gente vem colhendo as irresponsabilidades que uma geração que não é corrigida faz. Porque alguém que não é corrigido, ele olha para si como um Deus, que não tem limites. Porque o único que não tem limites é Deus. É um ser ilimitado. Mas alguém que entende que ele é corrigido, que é disciplinado, é alguém que verdadeiramente pode contribuir consigo mesmo e com a sociedade onde está. Então hoje eu quero falar sobre um amor que tem a coragem, a ousadia de dizer não. E essa ministração, ela vem muito de encontro com o que a gente vem passando nos PGs. Essa nasceu de um PG, dos PGs que a gente vem frequentando. A gente tem uma visão muito bem estabelecida aqui no Tempo de Reflexão, que aos poucos está ficando muito grudada no nosso coração. A gente vem na igreja aos domingos fazer o quê? Amar a Deus. Ser participante do culto. Louvar, abraçar, ter comunhão com as pessoas, ouvir a palavra de Deus. Ser participante. Participante é aquele que coloca a mão junto, que faz acontecer o negócio.
não só passivo. A gente vai no PG fazer o quê? Amar as pessoas, ter comunhão com as pessoas, aplicar, compartilhar a palavra. E essas duas formas fazem com que a gente tenha desejo de servir. Então, essa visão vem tomando conta do nosso coração, e a gente tem ministrado muito sobre a questão do amor ao próximo, que é justamente o que a gente faz no PG. E aí, dentro dos PGs, eu tenho ouvido, né, e observação é uma das coisas que eu gosto de fazer, observado que as pessoas têm entendido esse amar ao próximo, de vez em quando, até de uma forma negativa. Porque tem uma frase que eu tenho ouvido que é assim: poxa, parece que aquela pessoa que mais você ajuda é a pessoa que te dá uma facada nas costas, é a pessoa que te puxa o tapete. Você ajuda a pessoa, você faz pela pessoa, você se doa pela pessoa, e a pessoa vem e faz algo ruim para você, vira as costas quando você precisa. E aí, ouvindo isso, eu falei: poxa, a gente tem que começar a acertar isso aí, para as pessoas entenderem que talvez eu esteja tentando ajudar alguém, mas ajudar de forma errada. E se eu ajudar de forma errada, não vai ter convergência com a palavra de Deus, que ela é certa. E se não tem convergência com a palavra de Deus, obviamente, eu vou ter uma consequência negativa. Eu vou sofrer por aquilo que eu estou fazendo. E aí, em vez de eu tentar entender como que eu faço em Deus para ajudar a pessoa, eu fico bravo com Deus. Ué, Deus fala para mim ajudar todo mundo. Eu estou ajudando, eu estou me doando, eu estou quebrando a cara. Mas o problema não está em Deus. O problema está em como eu estou interpretando essa ordem dele. Vamos ler a palavra do Senhor? Está aqui, ó, Mateus, capítulo 22, do verso 37 ao 39. A gente vai ler os 2 mandamentos que regulam toda a Bíblia, que regulam todo o cristianismo, que regulam o mundo de Deus. O mundo de Deus é pautado por esses 2 mandamentos. E uma vez que esses mandamentos estão no nosso coração, nenhuma outra ordem é necessária. Nenhuma outra ordem. Porque tudo vem dele. Se esse mandamento está dentro das nossas vidas. Todo mundo achou, gente? Mateus, capítulo 22, do verso 37 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava conversando com o mestre da lei, né? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Olha que interessante o 40. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 ensinamentos. Ou seja, tudo aquilo que Deus instituiu como mandamento se baseia nesses 2. Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Ou seja, Ele está pedindo para a gente amar a Deus de uma forma completa. Então está pedindo para a gente amar a Deus com o nosso coração, com o nosso emocional. Então eu amo a Deus com os meus sentimentos. Eu amo a Deus com a minha vida emocional. Eu amo a Deus com a minha alegria. Eu amo Ele com a minha tristeza. Eu amo Deus de uma forma completa com os meus sentimentos. Eu amo a Deus com a minha alma, com a minha vontade. Tem que ter vontade para levantar domingão de manhã e vir na igreja. Você está amando a Deus. Ame com a sua vontade. Para os nossos líderes de PG, tem que ter vontade para você, depois de um dia de trabalho, abrir a sua casa e receber gente lá, né? Você está amando a Deus com a sua vontade. Tem que ter vontade para fazer isso. Deus não é um ser morno, né? Deus é um ser que Ele quer que você se relacione verdadeiramente com Ele. E ame a Deus com a tua mente, com o teu racional. Entenda o princípio da palavra de Deus e aplique esse princípio que Ele está dizendo. Não é simplesmente achar que eu entendi e começar a fazer algumas coisas. Não, é me focar naquilo que Deus fala e entender com a minha mente. Porque aquilo que Deus fala é passível da gente entender com a nossa mente. A gente entende o que a gente deve fazer no nosso dia a dia, para que a nossa vida seja melhor. Quando a gente vem aqui e fala algo que desde o princípio do terra a gente vem falando: gente, você tem que ter uma rotina com Deus. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Você tem que ter um momento de oração todos os dias. A gente está falando isso para que você, uma vez, abrindo, como bem o Júnior falou, as janelas da alma, seu ouvido, os seus olhos, e você tendo contato com a palavra de Deus, que essa palavra ela comece a regular a sua vida.
trazendo então equilíbrio para você. E uma vez que eu estou praticando esse amor no âmbito emocional, no âmbito da minha vontade, no âmbito da minha mente, com Deus, eu começo então a ter a oportunidade de praticar esse amor na horizontal. De entender também o meu amor para com o próximo emocionalmente. Então eu amo você com o meu coração. Da minha vontade. Eu amo você, eu tenho vontade de te amar. Então eu vou fazer algo para te ajudar. E eu te amo também com a tua mente. Eu te amo também com a minha mente. Ou seja, eu estabeleço o limite para esse amor. Para que nem você seja roubado, nem eu seja roubado. Assim como Deus faz. E quando a gente institui isso, querida, a nossa vida ela começa a seguir dentro de um equilíbrio um pouco maior. A gente começa a entender esse Deus, que não é Deus de confusão nenhuma. Nosso Deus é um Deus de perenidade, de planejamento, é um Deus que faz as coisas muito bem certinhas. E que Ele estabelecendo isso nas nossas vidas, a nossa vida segue de uma maneira mais leve, mais tranquila. Eu amo as pessoas e eu tenho a certeza de que aquilo que eu fiz foi o melhor que eu podia fazer por ele ou por ela. Eu não preciso ir além para demonstrar o meu amor. Meu amor foi demonstrado lá. Deus ele deu uma prova do amor dele fantástica para a gente. Já bastava, pensando racionalmente, o fato dele ter trazido a gente à existência. Olha só que amor de Deus, trazer a gente à existência. A gente não existiria, Ele traz a gente à existência. Ele sonha com o meu rosto e com o seu rosto antes da existência do mundo e planeja. Olha, lá no ano em 15 de janeiro de 1983, vou trazer o Wagner à vida. E aí eu vou escrever para ele de 83 até, eu também não sei onde que é, mas até tal dia. E esse espaço eu vou amá-lo. Então quer dizer, Ele já demonstrou um amor para a gente. Mas Ele viu que dava para fazer algo mais. Então Ele vai e entrega o seu filho na cruz do Calvário. E Ele entrega o seu filho na cruz do Calvário e mostra o tamanho do amor dele para todas as pessoas. A partir desse momento, Ele começa então a proteger o seu próprio coração. Bom, eu já fiz o máximo para você. Você quer o amor que eu te mostrei através do meu filho? Aí a gente fala, quero. Estamos aqui hoje. Muitas pessoas no mundo estão falando, não quero esse amor. E por não querer esse amor, Deus não obriga. E Deus não sofre também. Deus não vai além. O limite está estabelecido. É o amor do meu filho. Daqui para frente, nele você tem o meu sim. Se não estiver nele, pode clamar para mim. Pode clamar para outro Deus. Pode clamar para a estátua. Pode fazer o que você quiser. A tua vida vai ter as consequências que você escolheu ter. E Deus não pune ninguém. Deus não faz nada de mal para ninguém. Mas as nossas escolhas trazem sim uma consequência para a nossa vida, que muitas vezes Deus não nos livra dela. Ou será comigo que acontece isso? Muitos lugares, muitos momentos que eu deveria ter falado não, eu disse sim. Hoje colho. Talvez na minha vida. Talvez na vida de alguém que não sabe me valorizar. Talvez na vida de um filho, na vida de um cônjuge. Talvez na vida de um colaborador que não sabe me valorizar. Porque eu não soube falar não. Assim como o nosso Deus estabelece o limite, eu não sei estabelecer o meu. E a gente pode ver por toda a Bíblia, meus queridos, que Deus, Ele é uma pessoa extremamente que não traz confusão, é equilibrada. Então Ele fala sim e também fala não. A gente vê por toda a Bíblia Deus falando alguns nãos. Por exemplo, Moisés. Quem foi Moisés? Moisés ele foi a representação de Cristo no Antigo Testamento. Uma das representações. Simples assim. Que aí, lá no final de Deuteronômio, você fala assim, olha, Deus vai levantar um profeta igual a mim. Ou seja, falando de Cristo. Ele tinha uma proximidade com Deus, que quando ele saía da presença de Deus, o rosto dele ele estava iluminado, brilhava. Porque Deus chamava ele de amigo. Olha que oportunidade. Foi a pessoa que Deus usou para escrever os mandamentos. Foi a pessoa que Deus usou para trazer o povo de um momento de escravidão e colocar de frente com a terra de Canaã. Mas esse camarada não entrou na terra prometida. E não foi por falta de pedir. Ele cometeu um erro. Deus ele falou assim, fale com a rocha, porque a rocha era um símbolo de Cristo, para que saia água. Num momento da vida deles lá, que estava no deserto. E ele estava tão irado com o povo, que em vez de falar com a rocha, ele bateu.
E naquele momento, a vida dele foi selada. Então ele chega de frente com Canaã, que seria lá o lugar aonde Deus estava levando eles. Deus fala, sobe no monte, vê Canaã, e lá você vai morrer. Você não vai entrar. Você não vai entrar na terra prometida. E ele ora. Deus, eu quero. No PG vocês vão ver, está lá o local escrito. Então vai no PG para você ver essa notícia. Hein? Onde está lá o versículo escrito, onde que aconteceu toda essa história. Eu quero. E Deus fala assim, não. Você não vai entrar. Vê, e aqui terminou a tua história. Pronto. Deus falou não para Moisés. E depois, mais na frente, você vai encontrar em 2 Samuel, Deus falando não para Davi também. Davi, o homem segundo o coração de Deus, fala assim, Deus, eu quero construir um templo para você. Aí Deus vai lá, chama Natan e fala assim, vai lá, falar para ele não. O filho dele vai construir, ele não. Mas era o homem segundo o coração de Deus. Deus fala não. Deus falou não para Jó. Deus falou não para Jeremias. Deus falou não para Jesus. Ou ninguém lembra aqui lá do Getsemane. Oh, Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E qual foi a resposta de Deus para ele? Não. Vai para a cruz, sim, Senhor. Vai para a cruz. O meu amor vai ser completo. E ele foi. Deus falou não para Paulo. Você lembra do a minha graça te basta? O cara estava sofrendo. E Deus falou, a minha graça te basta. Por que ele fala não, gente? Porque não e sim para Deus são respostas em pé de igualdade. Se você vê lá Mateus capítulo 5, verso 37, Deus vai falar assim, que a tua resposta seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ele estava falando no sentido de juramento. Vamos conceitualizar, né? No juramento. Ele estava dizendo que a gente não pode jurar pelo céu, por nós. Eu juro pela minha mãe. Esquece. Eu juro pelo meu... Não, esquece. Ou é sim ou é não a tua palavra. Porque passar disso é desonestidade e falta de caráter da tua parte. Ele estava falando isso. Tá? Mas eu não quero pegar nisso. Eu quero trazer para nós que tanto uma resposta sim como uma resposta não para Deus é igual. Está em pé de igualdade. É possível. O problema para a gente é que quando a gente fala não para alguém, fica um negócio meio estranho no nosso coração, né? E como é difícil a gente falar isso não, né, gente? Nossa. Para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente quer bem, para as pessoas com quem a gente quer estar perto. Eu quero estar perto de você, eu gosto de você, então eu acabo falando muito sim. Mas não é algo que estabelece também a nossa relação, em como que ela vai ser. E a gente tem um pouco de medo de falar não para as pessoas, porque a gente interpreta como a pessoa vai receber, como nós receberíamos. E aí a gente fica, puxa, eu não queria falar não, porque se fosse para mim falar um não, e a gente acaba falando sim. Só que nesse sim, tanto ele perde, quanto eu perco também. Talvez não agora, mas com Deus nada é imediato. Tudo é médio e longo prazo. Ao longo prazo, ao médio prazo, eu vou ter um retorno negativo daquele não que eu deveria ter falado e falei sim. E por isso que amar também é falar não. E a gente tem que compreender isso. Amar o nosso próximo também é falar não. É de vez em quando falar não para os seus pais. É de vez em quando falar não para o seu cônjuge. É de vez em quando falar não para os seus filhos. É de vez em quando falar não para os seus amigos. É de vez em quando falar não para os seus colaboradores, para os seus empregadores. Em todo ambiente aonde você está. De vez em quando, amar. Quem realmente quer o melhor da outra pessoa, fala não. Só que a pessoa talvez esteja tão cega que a pessoa que fala não para ele tem como, uma pessoa que não gosta de mim. E aquele que está só falando sim, 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 não, essa pessoa gosta de mim. Por exemplo, é o que acontece quando um pai ou uma mãe está falando não e o mundo está falando sim para os filhos. Sim, sim, vamos lá, sim, vamos para a festa, vamos usar droga, vamos fazer as coisas acontecerem porque é gostoso. Sim, 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 o pai está não, 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 não. Esse não, a pessoa fala, não, esse cara não gosta de mim. Esse cara quer me reprimir. Eu vou aqui seguir esse monte de sim. Só que lá na frente, quem está com a vida destruída é a pessoa que só quis ouvir o sim. Queridos,
E nós, como os cristãos, nós estamos do lado de Deus. Nós somos pequenos Cristo, nós somos testemunha dele. Por isso, nós precisamos fazer com que esse amor equilibrado chegue às pessoas que nós amamos, chegue às nossas vidas. Esse amor equilibrado, esse amor que estabelece limite. Porque, queridos, o não, ele tem a sua função também. O não, por exemplo, como a gente vem falando aqui, ele estabelece limites. Olha, o limite da nossa relação é esse. Então até aqui a gente vai, daqui para cá não, daqui para cá sou eu, daqui para lá é com você. E todos nós precisamos de limites, tanto para nós vivermos a nossa privacidade, vivermos a nossa vida e não sermos roubados, quanto também para outra pessoa fazer isso. Não é saudável um casal que não sabe o limite um do outro, que passa por cima do limite do outro, que não respeita o limite um do outro. É algo que está sendo plantado que lá na frente vai trazer uma desavença tão grande para o casal que talvez eles não consigam lidar com isso e acaba indo para aquilo que é normal para o mundo, o divórcio. Mas por quê? Porque não respeitou o limite um do outro. E amor é respeitar o limite. Talvez uma amizade que tinha tudo para dar certo, por não respeitar o limite, não saber a hora de ligar, a hora de estar junto, a hora de não estar junto, passa por cima dos limites. E acaba, em vez de ser algo para a gente ter no nosso coração de bom, de acrescentar, a gente acaba sendo roubado. Então, não, ele estabelece alguns limites nas nossas vidas. E esses limites têm que ser claros para as pessoas que nós amamos. Tem que ser claros para a gente. Eu tenho que ter o meu tempo para mim. Afinal de contas, se você vê o versículo 39, Deus está falando assim: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Ou seja, é 2 mandamentos, mas tem um terceiro aí. Como você ama a você mesmo. Se eu não me amo, não consigo amar o próximo. Ou vou ser extremamente egoísta e querer tudo para mim, nada para você, ou vou me doar de maneira que vou ser peso para você e vou permitir que eu seja roubado. A vida é para ser vivida com equilíbrio. Por isso, o não estabelece limites. Tem coisas que você deve fazer para o seu cônjuge, para os seus filhos. Tem coisa que tem que deixar ele fazer sozinho. Não tem jeito. Porque se você fazer, não prepara ele para o futuro. Se você não fazer na relação, você assume um peso que não é para você. E de andar com peso sobre as costas, o mundo está cheio. Pessoas extremamente cansadas. Porque qualquer relação que elas se colocam debaixo, assume um peso que não é para eles na vida. E aí compartilhar a vida, que é uma coisa maravilhosa que Deus criou. Compartilhar a vida é maravilhoso. Esse compartilhar que deveria ser, eu carrego um pouco, você carrega outro pouco, e nós dois carregamos junto, fica um carregando só o peso, e o outro achando que esse tem que fazer ainda mais. Por quê? Porque não estabeleceu limites. E o amor estabelece limites. O amor mostra aonde você pode ir e aonde o outro pode ir. Dali para frente não. E o amor luta por esses limites. Se eu estou vendo que o limite está sendo quebrado na minha vida, eu chamo a pessoa para a gente conversar sobre isso. Porque tem que ficar claro o limite seu e o meu limite. Tem que ficar claro nessa relação o que é peso para você carregar e para mim carregar. Uma das coisas que a gente mais vê nas ministrações de casais, peso trocado. A mulher carregando um peso que não é para ela e o homem carregando um peso que não é para ele. Simples assim. Então, quando a gente coloca essas pessoas de frente para conversar e começa a estabelecer o que Deus fala na sua palavra, a simples troca de pesos já começa a resolver muita coisa dentro de casa. Já começa a resolver muita coisa na vida. Ou seja, os limites estão sendo estabelecidos. Então, querido, com essa pessoa que você ama, se você vem se sentindo roubado, está na hora de você sentar com ela e conversar sobre limites. Isso é amor. Isso é um amor que vem de Deus. Isso é amor. O não, ele também estabelece o respeito.
Você já viu aquele ditado que fala assim, ó, para você ser respeitado, você precisa respeitar e se respeitar? Se eu não me respeito, a outra pessoa não vai me respeitar. O amor estabelece esse respeito. E toda relação que não tem respeito não é uma relação sadia. Toda. Pai, mãe, cônjuges, pai com filho, mãe com filho, filha com mãe, com parente. Tem que ter um respeito, queridos. E o amor estabelece isso. E esse amor estabelece isso dizendo não para algumas coisas na nossa vida. Então, talvez, se você está se relacionando com uma pessoa e você ama essa pessoa, você quer o bem dela, você quer ajudar, talvez é seu filho, talvez é sua filha, você quer ajudar ele, todo o seu coração você quer ajudar. Mas se você não está estabelecendo limites, se você sente que ele não te respeita, chegou a hora de você conversar um pouquinho com ele e estabelecer isso, dizendo alguns não. Mesmo que, eventualmente, pareça à primeira vista que vai prejudicar o outro. Mas se eu falar não, vai prejudicar. Talvez vai prejudicar agora, mas você vai estar disciplinando alguém para ser melhor amanhã. E para essa relação ser melhor. E o não estabelece esse respeito. O não também, querido, ele estabelece uma disciplina. O que a gente não tem hoje na nossa sociedade é disciplina. Uma das coisas. As pessoas não têm disciplina. Por isso, não conseguem alcançar algumas coisas que elas querem. E agora eu vou sair do âmbito do relacionamento e olhar para a vida das pessoas mesmo. A pessoa está com problema de saúde, mas não tem disciplina para perder um peso. Olha só. Para manter um tipo de alimentação, a pessoa tem um projeto, ela tem capacidade para desenvolver esse projeto, mas não tem disciplina para ser persistente. Por isso, morre no meio do caminho. E o projeto e o objetivo não acontecem. E sofre por isso. Não consegui. Mais uma vez, Deus não olhou para mim. Não, você não teve disciplina para continuar sendo persistente, determinado, para ir atrás, para lutar por o que você acredita. Por aquilo que Deus entregou na sua mão. E o não, ele nos ajuda a construir a disciplina. Disciplinar a nossa vida. Disciplinar a nossa vida diante de Deus, inclusive, para dizer não para aquilo que toda hora está tentando roubar a paz do nosso coração. Para tudo aquilo que está tentando roubar a nossa alegria do nosso coração. Para toda vez aquilo que está tentando roubar a paz do ambiente onde eu estou. Olha como é importante a gente estabelecer esse não em amor. Tem alguns casos que não é necessário para que uma vida de disciplina ela seja entendida. E seja entendida para você e que você ajude outra pessoa a entender também. E tem que ser disciplinado. Tem que levantar cedo e ir atrás do que você precisa. Tem que lutar. É você que tem que se esforçar. Deus não vai descer aqui para se esforçar por você. Quem tem que se esforçar é você. E a gente precisa ajudar as pessoas a terem essa disciplina. Quando você entrega tudo na mão, quando você é o Senhor do sim. Já viu aquele filme? Sim, Senhor? É o Senhor do sim. A pessoa não quer disciplina. Muito pelo contrário. Ela passa a ser uma sanguessuga grudada em você. Porque o não foi estabelecido. E talvez, querido, hoje nós derramamos lágrimas, porque lá no passado eu não tive coragem de dizer não para muitas coisas na vida, na vida das pessoas que eu amo. Infelizmente. Eu derramo lágrimas hoje de ver o que está acontecendo com meu filho, com a minha filha, com um parente, com alguém que eu amo. Porque lá no passado eu não falei nada. E eu achava que lá no passado, falar sim era o meu amor acontecendo. Quando na verdade não era. Nós precisamos disciplinar quem nós amamos. Nós precisamos disciplinar a nossa vida. E muitas vezes o não é importante para isso. O não, querido, ele também nos ajuda a lidar com as frustrações. Por isso Deus fala não para você. Você lembra de Jesus falando? No mundo tereis o quê? 3 aflições. E quem é aqui que nunca passou por uma aflição? Levante a mão. Podia até usar aquele exemplo de Cristo, né? Quem nunca passou por uma aflição, que atire a primeira pedra. Todos nós passamos, querido. Todos nós passamos. E verdade é que nós temos que lidar com frustração.
Ponto. Vai acontecer alguma coisa na minha vida que eu preciso lidar com isso. Eu não sei se você vem acompanhando algumas notícias que está aumentando demasiadamente, por exemplo, o número de pessoas tirando a sua vida. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas qual que é um dos motivos que a pessoa tira a própria vida? Ela não sabe lidar com o quê? Com a frustração. Olha que triste. A pessoa não foi preparada desde berço para lidar com a frustração. Quando a frustração acontece, o diabo sabe disso, cai matando em cima da pessoa, oprime ela até o ponto dela negociar o inegociável a própria vida. Por que ela faz isso? Não soube lidar com a frustração. Então, queridos, talvez, esse não que você precisa dar esta semana vai ajudar essa pessoa a negociar com a frustração dela, lá no futuro. E porque você está ensinando ela agora, ou porque você está ensinando a sua vida agora, lá na frente você não vai morrer. Ah, porque já me ensinaram lá atrás. Ah, então eu não vou morrer aqui na frente. Eu vou conseguir lidar com isso. E eu vou passar por cima disso. E eu vou voltar a ser vencedor, ainda que eu perca hoje. Mas lá na frente eu vou ser vencedor novamente. Eu lido com a frustração. Você tem que lidar, eu tenho que lidar com isso. As pessoas nos frustram. E alguém que não é preparado para isso, perde a capacidade de reação. E como que eu ajudo alguém a lidar com a frustração? Que eu amo. Falando não. 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 Ai, mas que horrível. Não. Eu estou derramando amor sobre ela. Mesmo que ela não entenda agora. Você falar não, querido, você ajuda a pessoa a desenvolver o fruto do Espírito. Sabia disso? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a fidelidade, é a longanimidade ou paciência, é a benignidade, é a paz, é a bondade, é a mansidão e a temperança. Quando você fala não, algumas coisinhas do fruto do Espírito é desenvolvido. O que você acha que é desenvolvido no fruto do Espírito quando eu falo não para as pessoas? Me ajuda, é verdade, pode falar. Qual? Quem é que está pedindo paciência para Deus? Você vai começar a ouvir os não dele. Porque o não, porque a paciência só é produzida quando você está de frente com algo que você não pode resolver. E Deus fala não por causa disso. A paciência, querido, que todos nós precisamos, que o mundo não tem. Que a paciência faz eu olhar o relacionamento de uma maneira diferente. A paciência faz eu esperar a bênção de Deus para a minha vida. A paciência faz eu vencer a circunstância que hoje é adversa na minha vida. A paciência faz com que eu não negocie o que é importante com aquilo que está acontecendo. A paciência. E como que eu faço isso? Ouvindo não de Deus. E como que você ajuda a pessoa que você ama? Falando não. Não. Vai ter que esperar mais um pouquinho. Ah, eu não quero. Filho, né? Não quero mais esperar, quero agora. Não, tem que esperar. Tem que esperar. Você desenvolve a paciência, mas não é só a paciência. Sabe o que você desenvolve também? A mansidão. É a pessoa mais mansa, que é menos inflexível, que é menos duro com a vida. Ouvindo não. Então você espera, a mansidão desenvolvida na sua vida. Sabe o que você desenvolve também? A temperança. E Provérbios diz que é mais fácil você dominar uma cidade do que você dominar a si próprio. É verdade ou não? Nossa, é difícil dominar nós mesmos, as nossas emoções, as nossas vontades. Tem hora que dá vontade. Mas sabe, querido, quando você ouve não e você aceita aquilo, quando você fala não, você está ajudando alguém a desenvolver a temperança, ficar mais temperante. E se você desenvolver a paciência, se você desenvolver a longanimidade, se você desenvolver a temperança, como o fruto do Espírito é um só, você desenvolve o amor, você desenvolve a paz, você desenvolve a alegria, a fidelidade, você desenvolve a benignidade e a ação, que é a bondade. Só alguém que ouviu não na vida é alguém que tem a capacidade de ser bom com os outros. Alguém que nunca ouviu não na vida não vai ter a capacidade de ser bom com os outros. Não vai ter, porque um é ligado ao outro. Se eu não tenho paciência, eu não sou bondoso. Eu não sou bondoso.
Você está vendo como que a palavra de Deus ela é bem juntinha, uma coisa depende da outra? Então, hoje você está aprendendo que o amor pode dizer não. Não simplesmente para matar a esperança do outro, mas para ajudar ele a repensar a sua vida e a sua forma de viver. Se é realmente aquela forma que deveria viver. Se as atitudes deles estão completamente corretas. Se o comportamento está completamente correto. E nós precisamos disso. Nós somos seres que precisam de limites. Que precisam de equilíbrio. Assim como você precisa, a pessoa que você ama, que Deus está colocando no seu coração, precisa também. E talvez o não vai ajudar ele nesse momento. Para a gente passar adiante. O não ajuda a você corrigir, o não corrige. E a palavra de Deus fala lá em Hebreus que Deus, ele eu esqueci a palavra, mas ele corrige as pessoas que ele ama. Tem uma outra palavra que desenvolve isso. Mas ele corrige a quem ele ama. Dizendo de vez em quando não. O não cria responsabilidade. Quantas pessoas com a síndrome de Adão e Eva? Qual que é a síndrome de Adão e Eva? Quem foi que comeu a fruta? Foi ele. Quem que deu o fruto? Foi ela. Nunca sou eu. O problema da família nunca sou eu. Sempre é o outro. O problema do trabalho nunca sou eu. Sempre é o outro. Sabe por quê? Porque talvez eu não tenha ouvido não o suficiente. Porque o não me ajuda a desenvolver a minha responsabilidade. Tá bom, as coisas deram errada. De quem que é o problema? Sou eu. Infelizmente, eu fiz algumas coisas que sou eu. Não vou morrer nisso. Não vou permitir que a culpa me destrua. Mas assumir a responsabilidade é um dos primeiros passos para me arrepender, me entregar a vida para Jesus e falar, Deus, cuida da minha vida. Porque eu fiz a minha vida não dar certo até agora. Não é o meu marido que está me fazendo a vida não dar certo até agora. Não é meus filhos, não é as pessoas, não é a minha empresa. Não, eu não fiz a minha vida dar certo até agora. Por isso depende de você. E aí Deus começa a te ajudar. Responsabilidade. Nós vivemos uma geração que é irresponsável. Uma geração que não vive, que prega viver a liberdade, mas vive a libertinagem. Que é uma liberdade sem consequência. Faço aquilo e não me importa com o que vai acontecer. E isso é pregado nas escolas. Não sei se você sabe disso. Isso é pregado pelo mundo lá fora, nas faculdades, em todos os lugares. Viva essa liberdade que pode tudo e nada traz consequência. Viva longe de Deus. Viva longe de tudo isso. Você pode fazer e deve fazer o que você quiser. Ok. Mas saiba que tem consequência lá na frente. Isso não é falado. Agora depende de nós. Cuidar das pessoas que estão ao nosso lado. Que nós amamos. Que nós nos importamos dizer não. Você vai ter que ouvir um não agora. Porque eu preciso que lá na frente você tenha responsabilidade naquilo que você vai fazer. E contribua com a sociedade de verdade. Então o não ajuda você a criar responsabilidade. Queridos, o não ajuda você a valorizar. E como que anda a valorização do ser humano na nossa sociedade? O que você acha? É boa? Nós valorizamos um ao outro? De vez em quando, a gente não valoriza nem a gente mesmo. Não é não? E o não, ele ajuda nos momentos certos a você ensinar o outro a valorizar. Valorizar o que é importante. Um pai que dá tudo que o seu filho precisa, que o seu filho pede, é um pai que está ensinando ele a desvalorizar a vida. Não, aquela velha historinha. Eu não tive, eu não pude, mas o meu filho vai ter tudo. Ok, querido. Ele talvez não tenha o que é mais importante. Ele não é responsável. Ele não sabe valorizar. E alguém que não valoriza o seu pai e sua mãe, não vai valorizar o seu cônjuge. E aí a gente tem casamentos cheios de problemas. Porque não valoriza o outro. Alguém que não valoriza as coisas pequenas da vida, não vai valorizar o que é grande. Por isso, negocie a sua paz diante do primeiro problema na vida. Poxa vida,
Eu sei que a circunstância é adversa, mas a minha paz tem maior valor. Sinto muito. Vou preferir a minha paz. Não posso fazer. O que eu podia fazer, eu fiz. Agora, daqui para frente, é mão de Deus. Eu estou em paz. E aí, eu conservo a minha vida, a minha saúde emocional e física. Dizendo não. De vez em quando, é necessário falar não, sim. E por ouvir nos grupos, três exemplos que me chamaram a atenção, na onde as pessoas têm dificuldade, queridos, de falar não. Primeiro, eu ouvi muito que nós temos dificuldade de falar não para os nossos filhos. Eu tenho 2. Então é uma verdade mesmo. É difícil falar não para eles. Mas olha, eu queria que você pensasse sobre isso. Porque quando você fala não para o seu filho, você está protegendo ele muitas vezes daquilo que ele não sabe e que o mundo está tentando enfiar a goela abaixo dele. Quando você fala não para o seu filho, você está ensinando ele a ter responsabilidade. É necessário falar não. É necessário criar o menino, a criança, a menina com valores. Porque no futuro não é esse bem material que você está dando hoje que vai fazer a diferença, mas é o valor que você está colocando dentro dele. Que lá na frente ele fala, opa, aquele valor serve para a minha vida. Minha mãe, meu pai me ensinou aquilo lá? Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso aceitar essa corrupção, eu não posso aceitar isso. Essa desonestidade eu não posso aceitar. Eu não posso tratar a pessoa como eu não posso tratar dessa forma. Por quê? Porque lá foi ensinado. Então é necessário, querido. O não protege seus filhos. O não ajuda ele a ter responsabilidade. O não ajuda ele a valorizar. Ajuda ele a respeitar. Você sabia que respeitar pai e mãe é uma promessa bíblica, é um mandamento bíblico que tem uma promessa? Quem respeita pai e mãe tem maior tempo de vida. E se a pessoa não respeita pai e mãe, o tempo de vida dele é roubado. Vai viver 80? Não respeitou? Está perdendo. Vai viver bem menos. É uma promessa. A gente procura junto aqui, eu não lembro não, mas está aqui. Então, querido, tem que ajudar. Nossos filhos precisam receber o não de vez em quando. O não em amor, tá? Eu não estou falando não duro, que é falado só para machucar, mas o não aonde você vê que naquilo que ele está pedindo tem perigo. Tem perigo. Esse horário para fora de casa? Não, sinto muito, não. A resposta é não. O quê? Eu estou te ajudando, você não está valorizando? A partir de agora, não. Não, vai ter que construir aquilo que você precisa sozinho. Sinto não. Você ajuda a pessoa. Outra coisa, querido, com parentes. A gente ouve que com parentes a gente tem uma frustração que é fora de sério. O cunhado, com a sogra, com a nora, os parentes. E quando a gente não fala não, sempre assim, esse parente, que você fala sempre sim, é o primeiro que vai falar mal de você. É o primeiro. Mas eu falo sempre sim. Está errado. Quando você fala não, você estabelece limites claros. Você regula a nossa relação. Quando você fala não, você coloca para ele o quanto você respeita a sua vida e o quanto você respeita a vida dele. Então, queridos, o não é necessário para a gente regular a nossa relação com nossos parentes. Para a gente depois, aconteceu uma coisa agora, eu não culpar a Deus e depois ficar um bom tempo sem falar com os meus parentes. Porque eu emprestei algo que eu não deveria ter emprestado, a pessoa não me pagou. Isso acontece. Não me pagou. E aí, por não me pagar, eu fiquei bravo com Deus. Olha o rolo. Eu fiquei bravo com Deus e deixei de falar com ele. Ou seja, eu negocio o que é mais importante. Porque eu não soube lá no começo. Não, querido. Desculpa, não vou emprestar. Não vou fazer o que você quer. Porque talvez ele está passando por aquilo, obviamente, que a gente tem que ter senso. Né? A pessoa está passando uma necessidade, que você está vendo que ela está trabalhando para tentar resolver, vamos ajudar. Mas eu estou dizendo que tem momentos que a pessoa está passando aquilo porque ela viveu uma vida irresponsável, sabe? Ele gastou demais mesmo. E aí você vai tentar ajudar e você acaba estragando a vida dele. Então o não vai te ajudar a ter uma vida boa com Deus, você não vai culpar ele, e vai ajudar você. Amanhã essa pessoa vai esquecer do não. Vocês voltam a conversar de novo.
tranquilo. E ele não vai ficar mais afundado do que está hoje. E um outro que eu ouvi, com colaborador. Com colaborador você precisa falar não também. Quando você fala não para o colaborador, você estabelece limite, respeito e responsabilidade. Existe uma lei no nosso país que regula como você tem que tratar o seu colaborador. Existe uma lei no nosso país que regula como você tem que tratar o seu empregador, o âmbito do trabalho. Se você cumpre essa lei, você está ajudando ele. Isso é amor ao próximo. Agora, eu ouvi uma pessoa no grupo que falou assim, olha, eu não ajudo mais ninguém, porque aquele que você ajuda é que mais te dá problema. Veja o que aconteceu comigo. O meu colaborador precisava alugar uma casa, não conseguia, eu precisava dele aqui, eu fui lá e fiquei de fiador para ele. Adivinha o que aconteceu? O cara não pagou. E aí? Não pagou, o problema veio para cima do cara. E aí, o cara saiu e ainda colocou ele no pau. Gente, isso é a vida. Aqui no terreno nós somos práticos. É a vida, é isso. O colaborador precisa do meu nome para tirar um carro, para tirar uma moto. Querido, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, você vai sofrer depois. Agora está na Bíblia, você tratar ele com respeito. Você reconhecer o trabalho dele. Você pagar ele direitinho. Pagar os direitos dele. Está na Bíblia. Isso assim, tem que tratar. Tem que tratar bem, com respeito a essa pessoa. É uma pessoa igual a mim. Não está abaixo, não. É igual. É uma pessoa. Isso sim. Agora, vir pedir para mim fazer coisas que não estão dentro daquela proposta trabalhista, do ambiente de trabalho, a resposta é o quê? Deus está te ensinando hoje. É não. Se lá na frente você falar assim, o negócio é vir contra você, posso pedir só uma coisa? Não fica bravo com Deus. Não fica bravo com Ele. Porque Ele está dando aqui os passos para a gente. E aí depois, a gente fica com o coração tão doente que a gente para de ajudar quem realmente precisa. Sabia disso? A gente ajuda de maneira errada o outro. Aquilo machuca o meu coração. Quando chega o momento de eu realmente ajudar quem precisa, eu não ajudo. Eu falo, não, o quê? Abrir a mão pro Renato? Não, mas eu já fiz negócio com o outro lá e, não, Renato, você não é sozinho. E aí aquele que realmente precisava de uma ajuda legítima, sofre. Você entendeu hoje que o não também é uma prova de amor? Que o seu Deus fala não para você em muitos momentos, não é porque Ele quer o seu mal, mas é porque Ele te ama. Que o não te ajuda a ser uma pessoa melhor. Que o não, de vez em quando, no momento certo, adequado, com senso, ajuda as pessoas que você ama. Ajuda a regular o ambiente onde você está. Então, queridos, viva um amor que sabe dizer não quando é preciso. Não permita que você seja roubado. Porque uma coisa é ajudar, outra coisa é ser roubado. Não. Você tem que estar muito bem estabelecido dentro do seu coração para você poder ajudar as pessoas. Para você contribuir com as pessoas. Nós, como cristãos, nós contribuímos com as pessoas. Nós não tiramos para dar para a pessoa e ficar sem. Não tem sentido. Porque o outro vive e eu morro. Não tem sentido. Então, talvez, querido, Deus tenha colocado pessoas dentro do seu coração. Deus tenha colocado circunstâncias dentro do seu coração hoje. Que você, essa semana, precisa dizer não. E dizer não é fácil. Precisa de coragem. Precisa de ousadia. Precisa de fé. Sabe o que precisa de fé? Precisa de fé. Porque aquele não que eu estou te dizendo agora, eu sei que ele vai ser bom lá no futuro para você. Mesmo que agora nós não vamos ter problema. Não vai ter jeito. Mas lá no futuro, eu não estou fugindo da minha responsabilidade. Lá no futuro, você estará valorizando aquilo que é importante valorizar. Quero convidar o Bruno para vir aqui. Quero convidar você para a gente ficar de pé nesse momento. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, permita, querido, que Deus tire esse sentimento ruim de dizer não para a pessoa, que a gente de vez em quando cultiva, e que Ele coloque no seu coração, e que assente no seu coração, a necessidade que essa pessoa tem de ouvir o não seu. E que esse não que você vai liberar na vida da pessoa não vai ser para matá-la,
mas vai ser para preservar a sua e a vida dela no futuro. Olha, nós vivemos no TR uma vida prática. Eu não estou te ensinando coisas que você não vai usar, é coisa que você vai usar amanhã. Então, se Deus está falando com o seu coração, talvez chegou o momento de você ter aquela conversa que há muito tempo você tem adiado com essa pessoa. Para que as coisas sejam estabelecidas com limites. Para que o seu coração pare de ser pisoteado. E para que você pare de ser usado pelos outros. Não, Deus ele não quer nada disso para nós. Deus quer uma relação muito bem estabelecida, muito bem equilibrada, onde duas pessoas contribuem uma com a outra. E para você contribuir com as pessoas, tem momento que tem que dizer não em amor. Deus está aqui. E o Espírito Santo vai falar no seu coração como que você vai tratar esse assunto. Mas saiba de uma coisa, você precisa tratar esse assunto. Precisa. Para que as coisas comecem a dar certo na sua vida, na área aonde não está dando. E Deus sabe o que você precisa fazer. Ele vai dar força. Ele está te ensinando hoje. E o mesmo Deus que está te ensinando hoje é o Deus que vai te dar força para concretizar aquilo que você precisa. Vamos louvar a Deus nesse momento.